Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de mais de 900 pergaminhos encontrados dentro de cavernas no meio do deserto da Judéia, bem próximo ao Mar Morto. E esses pergaminhos têm por volta de 2000 anos, e entre eles se encontra a Bíblia hebraica mais antiga já encontrada. E agora vamos falar da história do descobrimento desses pergaminhos. A nossa história começa em 1947, quando 3 jovens estavam pastoreando suas ovelhas no deserto da Judéia, próximos ao Mar Morto, uma região que tem muitas cavernas. Mas naquele dia, alguma coisa chamou a atenção desses jovens para uma caverna específica, e eles decidem entrar nessa caverna. E quando eles entram, no fundo da caverna, eles veem jarros bem antigos. E quando eles abrem esses jarros, eles encontram pergaminhos. Eles abrem os pergaminhos, mas eles não sabem ler, já que os pergaminhos estão escritos em hebraico e eles falavam árabe, esses jovens. Mas eles veem que os pergaminhos são antigos, talvez eles valessem alguma coisa, eles pegam os pergaminhos e levam para a tenda deles. Eles eram beduínos, quer dizer, nômades que viviam em tendas. E esses pergaminhos nos anos seguintes vão passando de mão em mão, mão em mão, até que alguém entende o que se encontrou, que aquele texto tinha 2000 anos. E agora que se sabe o valor desses pergaminhos, se começam escavações arqueológicas nessa região. Esses manuscritos, na sua grande maioria, estão escritos em hebraico, alguns em aramaico e também alguns em grego. A maioria dos pergaminhos estão escritos em coro, tem também alguns em papiro e tem um pergaminho que é o pergaminho de cobre, que é uma lista dos tesouros do Templo de Jerusalém. Eu falo também desse pergaminho de cobre em um dos vídeos aqui do canal sobre os maiores mistérios de Israel. Eu vou deixar aqui em cima o link para vocês, para quem quiser assistir depois. E eu quero aproveitar e pedir para vocês que estão assistindo esse vídeo para se inscreverem no canal e deixarem o like de vocês. Pessoal, quando os arqueólogos começam a estudar os pergaminhos, eles têm um desafio gigantesco. Pensem que são 900 pergaminhos, mas muitos deles estavam rasgados, muitos deles estavam faltando pedaços. Eles encontram, na realidade, no total, 15.000 fragmentos de pergaminhos. Imaginem montar um quebra-cabeça sem instruções, sem saber o que tu está fazendo e com peças faltando. Então eles vão pegar esses 15.000 fragmentos e remontar esses mais de 900 pergaminhos. Alguns se encontraram em um estado de preservação maravilhoso, como esse que vocês estão vendo agora na tela, que se chama o Grande Pergaminho de Isaías. Sim, esse aqui é o rolo de Isaías que a gente conhece da Bíblia. Depois que eles montam esse quebra-cabeça, se conseguiu descobrir o que está escrito nesses textos. Então, o que está escrito nos pergaminhos do Mar Morto? Há 3 tipos diferentes de textos. O primeiro tipo são a Bíblia hebraica, o que no cristianismo se chama o Antigo Testamento. Só que é uma Bíblia hebraica, pessoal, de 2000 anos. Os textos mais antigos, inclusive, têm 2.200 anos. E quando os arqueólogos encontram uma Bíblia de 2.200 anos, claro, a primeira coisa que se foi fazer é pegar a Bíblia hebraica de hoje em dia, como a gente conhece, e comparar, colocar livro ao lado de livro, Gênesis ao lado de Gênesis, Isaías ao lado de Isaías e assim por diante. E se pôde ver que a Bíblia hebraica ela se manteve, que a Bíblia nesses 2000 anos não foi adulterada. Isso quer dizer que os mesmos textos que se liam há 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, são os mesmos textos que a gente lê até os dias de hoje. E por si só isso já é fantástico. Mas além disso, se encontraram livros não bíblicos. O segundo tipo de pergaminhos
são pergaminhos de autoria própria, livros escritos pela própria comunidade que vivia nessa região. Essa comunidade se chamavam essênios. Eles eram um grupo de judeus que viviam de uma maneira bem diferente. Eles buscavam uma vida pura e isolada das grandes cidades como Jerusalém. Esses pergaminhos nos contam como essas pessoas viviam no deserto e no que elas acreditavam. E o terceiro tipo de pergaminhos são livros apócrifos, quer dizer textos religiosos que não são parte da Bíblia, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, salmos que não estão na Bíblia, o livro de Tobias, o Testamento de Levi, o livro dos gigantes e vários outros. E parte desses livros apócrifos desapareceram da história e que a gente só reencontrou eles graças a esses pergaminhos. Entre esses livros estão o livro de Noé, o livro dos mistérios, o livro da Nova Jerusalém, o livro das maldições, o livro de Malquisedeque e o pergaminho do templo, e o livro do Filho de Deus, que a gente vai daqui um pouquinho ler juntos também. Esses livros que se encontraram em Qumran, que tinham desaparecido ao longo do tempo, nos trazem um conhecimento que tinha desaparecido sobre personagens bíblicos como Malquisedeque, Abraão, Noé, Enoque, sobre Jerusalém dos tempos de Jesus e sobre a Nova Jerusalém, e também sobre profecias escatológicas, profecias da chegada do Messias e do fim dos tempos. E um desses livros que tinha desaparecido e que a gente reencontrou graças aos manuscritos do Mar Morto é o pergaminho do Filho de Deus. E eu quero agora que vocês ouçam esse pergaminho e me digam de quem ele fala. O Espírito de Deus descansou sobre ele. Ele se prostrou diante do trono. O Rei, a ira vem ao mundo, e seus anos serão abreviados. Tal é a sua visão, e tudo isso ainda está por vir ao mundo. No meio de grandes sinais, a tribulação virá sobre a terra. Depois de muita matança e massacre, um príncipe das nações se levantará, o rei da Assíria e do Egito. Ele governará a terra. Estarão sujeitos a ele, e todos obedecerão a ele. E também seu filho será chamado o Grande, e seu nome será designado. Ele será chamado Filho de Deus. Eles o chamarão Filho do Altíssimo. Mas como os meteoritos que você viu em sua visão, assim será o reino dele. Eles irão reinar apenas alguns anos sobre a terra, enquanto pessoas pisoteiam pessoas e nação pisoteia nação, até que o povo de Deus se levante. Então todos descansarão da guerra. Seu reino será um reino eterno, e todos os seus caminhos serão justos. Eles vão julgar a terra com justiça, e todas as nações farão a paz. A guerra cessará da terra, e todas as nações lhe prestarão homenagem. O grande Deus será a sua ajuda. Ele mesmo lutará por eles, colocando os povos em seu poder, derrubando eles diante deles. O governo de Deus será um governo eterno, e todas as profundezas da terra serão dele. Como vocês puderam ouvir, esse texto fala da chegada do Messias e de questões escatológicas do fim dos tempos. Mas, quando esse texto foi escrito, ele foi escrito 100 anos antes do nascimento de Jesus. Ele foi escrito no ano 100 antes de Cristo.